Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador desse imenso universo. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, irmãos, e eu ia já desligar tudo, ia parar meus áudios, meus vídeos, e comecei a orar, comecei a falar com Deus. Mas Deus disse: eu quero que você pregue. E eu estou voltando aqui para falar. Irmãos, eu não estava pegada na Bíblia, lendo lá Ezequiel, a passagem do vale de ossos secos, não. Eu estava orando ao Senhor. E Ele disse: prega. Porque aquela passagem é do vale de ossos secos. Já sabemos que são as pessoas que estavam mortas. E através da profecia ali do profeta, ele foi profetizando e veio ventos de todos os cantos, e ali aqueles ossos foram umedecendo, criando ali nervos, né, criando tutano, e foi se juntando até que veio se tornar um exército. Depois que Deus deu fôlego de vida àquele exército. Então, eu orando e Deus falando no meu coração. Já sabemos dessa pregação, mas Deus me deu melhor. Porque Ele disse: olha, aquele exército não era só o povo de Israel. Aquele exército era a humanidade em peso. Todos estavam mortos, porque todos morreram, desde o tempo de Adão, já sabemos, conhecemos, quando ele, em desobediência no jardim do Éden, ele comeu do fruto proibido. E ali veio a morte espiritual. Pensando ali Adão que a morte era carnal, mas não, veio a morte espiritual. Toda a humanidade estavam ali mortos para Deus, desde o início de tudo, desde quando Adão pecou, que a humanidade virou apenas gente, pessoas, porém mortas para Deus. De vez em quando, a gente vê na palavra que Deus se apresentava a alguém, como se apresentou a Abraão, se apresentou a Noé, se apresentou a Isaac, Jacó, a Davi, né? Alguns profetas, como também a Ezequiel, o profeta Ezequiel. Alguns Deus dava a manifestação do seu Espírito para aqueles, para Jó, os grandes heróis da fé, que Deus levantava esses homens. Era uma pitadinha do Espírito Santo de Deus que Deus dava para esses homens, mas os outros estavam todos mortos para Deus. E eu fui orando ao Senhor, me maravilhando com essa tão grande ressurreição, e Deus dizendo: esses exércitos estavam, até os dias de Jesus, eles estavam andando sim por aí, estavam fazendo tudo, porque eu, desde o início, eu dei ordem à luz, e a luz nunca foi apagada. A luz está, desde quando Deus disse que haja luz, ela nunca foi apagada. Desde quando Deus disse à natureza: crescei e multiplicai, encher a terra, ela continua crescendo, multiplicando e enchendo a terra. Ainda que nós pegamos um espermatozoide e colocamos ali no gelo, como os médicos fazem,
torna-se ali um embrião, ali está a semente, a natureza está ali, naquela semente, praticando aquilo que Deus, o Pai, Deus deu desde o início, a ordem, a natureza dela crescer e multiplicar. Né? Muitos pensam que ele deu a ordem a Adão. Não, ele deu a natureza para dentro de um ser humano, de bichos ou coisa assim, crescer e multiplicar, como ele deu também as plantas, que era para gerar sementes e nunca faltar aquelas árvores na terra, né? E Deus mostrando que maravilha, as coisas que Deus disse, haja, houve e há até hoje. Mas voltando ali para o exército, a humanidade estava morta para Deus, estava ossos sequíssimos para Deus. O profeta veio e profetizou, se transformou ali em um exército, como diz a palavra. Mas o que eu entendi que essa parábola, essa profecia, foi para os tempos de Cristo. Isso do tempo de Ezequiel passou até o tempo de Cristo. Porque quem veio e soprou nas nossas narinas mais uma vez foi Cristo. Foi Cristo. O fôlego de Cristo entrou em nós, porque ele morreu na cruz do Calvário, e ali ele inspirou e entregou a Deus o seu Espírito, né? Ele inspirou, e aquela inspiração e respiração, movimento que ele fez ali pela última vez, aquele fôlego de vida, aquele oxigênio que estava dentro de Cristo, ele passou espiritualmente para toda a humanidade. E todos que creem que ele morreu por nós, morreu para nos salvar, nós estamos vivos para Deus. A vida de Deus está em nós, a vida de Cristo, aliás, está em nós. Ele nos vivificou com o seu próprio fôlego de vida, que o exército estava andando na terra. Os homens estão andando na terra, para cima e para baixo, fazendo, resolvendo, edificando, né? Mas o espírito de vida com Deus estava em Cristo. E na hora que ele ali inspirou e se entregou ao Pai, naquele momento, se você crê verdadeiramente, Cristo vem e faz em vós morada. E o fôlego de vida que estava em Cristo, ele entra em você. Você vai receber a vida de Cristo em você. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Amém?